Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 29. No instante da figura 11:41, duas partículas se movem em um plano XY. A partícula P1 tem massa de 6,5 kg e velocidade V1 igual a 2,2 metros por segundo, e está a uma distância d1 igual a 1,5 metros do ponto O. A partícula P2 tem massa de 3,1 kg e velocidade V2 igual a 3,6 metros por segundo e está a uma distância d2 igual a 2,8 metros do ponto O. Letra A, qual é o módulo? E letra B, qual é a orientação do momento angular resultante das duas partículas em relação ao ponto O? O momento angular de uma partícula é igual ao produto vetorial entre o vetor posição em relação ao ponto de referência e o momento linear dessa partícula. Então, o vetor L é igual ao vetor R, VEC e o vetor P. Também podemos calcular o momento angular utilizando a equação que o momento angular L vai ser m vezes o produto vetorial entre os vetores R e V. Portanto, o momento angular da partícula 1 em relação ao ponto O é o vetor L1 igual a M1 vezes R1 VEC V1. O vetor velocidade da partícula 1 aponta no sentido positivo do eixo x e seu valor escrito na notação de vetores unitários é o vetor V1 vai ser 2,2 vezes i metros por segundo. O vetor posição da partícula em relação à origem, ou ponto O, escrito na notação de vetores unitários, é o vetor R1 vai ser 1,5 vezes j metros. O produto vetorial entre dois vetores pode ser determinado calculando o determinante de uma matriz 3x3, cuja primeira linha é formada pelos vetores unitários, a segunda linha é formada pelas componentes do primeiro vetor e a terceira linha formada pelas componentes do segundo vetor. Então, o produto vetorial que aparece entre parênteses na equação para o momento angular da partícula 1 é R1 VEC V1 vai ser o determinante da matriz IJK, 0, 1,5 e 0, o vetor R1 só tem componentes J, 2,2, 0 e 0, o vetor V1 só tem componentes I. Para o cálculo do determinante, escrevemos as duas primeiras colunas à direita da matriz, efetuando os produtos dos elementos das diagonais. I vezes 1,5 vezes 0 dá 0, J vezes 0 vezes 2,2 dá 0, e K vezes 0 vezes 0 dá 0, menos o produto das outras diagonais, K vezes 1,5 vezes 2,2 dá 3,3 vezes K, I vezes 0 vezes 0 dá 0 e J vezes 0 vezes 0 dá 0. Multiplicando esse resultado pela massa da partícula, teremos o momento angular. Então, o momento angular L1 vai ser 6,5, que é a massa da partícula 1, vezes menos 3,3 vezes K, o produto vetorial entre R1 e V1. Fazendo essa multiplicação aí dá menos 21,45 kg vezes metro quadrado por segundo, que é a unidade de momento angular vezes K. O momento angular da partícula 2 em relação à origem é o vetor L2 vai ser M2 vezes R2 VEC V2. O vetor velocidade da partícula 2 aponta no sentido positivo do eixo Y, e este vetor escrito na notação de vetores unitários é o vetor V2 vai ser 3,6 vezes j metros por segundo. O vetor posição dessa partícula em relação à origem, escrito na notação de vetores unitários, é o vetor R2 vai ser 2,8 vezes i metros. O produto vetorial entre esses dois vetores é R2 VEC V2 vai ser o determinante da matriz IJK, 2,8, 0 e 0. O vetor R2 só tem componente I. 0, 3,6 e 0. O vetor V2 só tem componente J. Escrevemos as duas primeiras colunas à direita da matriz e, efetuando os produtos dos elementos das diagonais,
I vezes 0 vezes 0 dá 0, J vezes 0 vezes 0 dá 0, K vezes 2,8 vezes 3,6 dá 10,08 vezes K, menos K vezes 0 vezes 0 dá 0, I vezes 0 vezes 3,6 dá 0, e J vezes 2,8 vezes 0 dá 0, então a gente só tem essa primeira parte da multiplicação. Multiplicando este resultado pela massa da partícula, teremos o momento angular. Então, o vetor L2 vai ser 3,1, que é a massa, vezes 10,08 vezes K, o produto vetorial R2V2, que dá 31,24 kg vezes metro quadrado por segundo vezes K. O momento angular total será a soma vetorial desses momentos angulares. Então, o momento angular L vai ser o L1 mais o L2. Então, é menos 21,45 vezes K, mais 31,24 vezes K. Os dois componentes aí são K, então a gente pode somar os números, que dá 9,79 kg vezes metro quadrado por segundo vezes K. Como o vetor tem apenas uma componente, o módulo deste vetor é igual ao valor do módulo da componente. Então, o módulo deste vetor, escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, o módulo de L vai ser 9,8 kg vezes metro quadrado por segundo. Este vetor aponta para o sentido positivo do eixo Z.